O contentamento é o objetivo, a meditação é o meio. O contentamento é o objetivo da vida e a meditação é o meio para atingi-lo. Sem a meditação, ninguém nunca saberia verdadeiramente o que é contentamento. Não é prazer. Prazer é fisiológico, químico, não possui profundidade e é muito momentâneo. Por exemplo, um orgasmo sexual é prazer. Durante alguns instantes você está no topo do mundo, mas apenas naquele curto período de tempo. Logo em seguida, vem uma profunda tristeza e uma depressão se instala. É por isso que, após fazer amor, as pessoas dormem. É uma forma de evitar a tristeza. Para garantir a reprodução das espécies, a natureza encontra maneiras espertas de fazer com que certas coisas aconteçam. Se não fosse pelo prazer, a atividade sexual pareceria tola. Seria como fazer ginástica ou yoga. Por conta do prazer, as pessoas estão dispostas a fazer várias coisas idiotas. Mas é apenas um fenômeno químico, hormonal, psicológico. Não pode ser mais profundo que isso, pois a fisiologia não é profunda. Contentamento não é nem mesmo alegria. O que chamamos de alegria é psicológico. Sempre que você encontra um momento de exaltação e entusiasmo, seu ego fica preenchido e você se sente alegre. Quando obtém uma vitória pessoal, é eleito ou ganha alguma competição, se sente alegre, pois você derrotou os adversários, obteve sucesso, fama, dinheiro, glória, mas logo se cansará disso tudo. Apenas as pessoas bem-sucedidas sabem quão cansativo é o sucesso. Apenas as pessoas ricas sabem quão profundamente desapontadas estão. Mas elas nem mesmo podem dizer isso, porque pareceria ainda mais tolo, as pessoas iriam rir. Elas desperdiçaram suas vidas acumulando riquezas e agora dizem que isso foi uma má ideia. Sempre que seu ego estiver preenchido, você se sentirá feliz. Mas contentamento é um outro fenômeno, completamente diferente. Não pode ser prazer, pois não é fisiológico. Não pode ser alegria, pois não há preenchimento do ego. Pelo contrário, é a dissolução do ego, é a dissolução de sua entidade. Meditação é isso, a junção, a dissolução em meio ao todo, esquecendo completamente que você é algo separado, lembrando apenas de sua unidade com o todo. É por isso que Gurdjieff costumava chamar seu processo de meditação de autolembrança. Buda chamava sua meditação de lembrança correta. Somos um só com o todo, ainda que pensemos que estamos separados dele. Somos inseparáveis. Não podemos nos separar simplesmente porque pensamos que estamos separados. Basta lembrar. Basta deixar para trás essa falsa noção de que somos separados. Nesses raros momentos em que você deixa de lado seu ego, sua personalidade, seu complexo mente-corpo, para tornar-se apenas um observador, uma testemunha, uma consciência, você descobrirá a meditação. Com isso, você sentirá um grande contentamento vindo de todas as direções, de todas as dimensões. Todo o seu vazio interior será imediatamente preenchido. Ele se tornará um lago de contentamento. Este é o objetivo, e o método e a forma de atingi-lo são a meditação. Não há alternativa. Portanto, é preciso aprender a assimilar o espírito da meditação. Não importa quanto tempo irá levar, qual será o preço, é preciso estar pronto. Uma vez que você esteja pronto, não será difícil.
É esse estado de espírito que faz com que você se torne merecedor desse enorme contentamento e as coisas passam a ser bem simples, então. Um amigo me disse uma vez: a meditação é para místicos. Por que, então, você propõe sua prática para pessoas comuns? Primeiro, queria dizer que nunca encontrei uma pessoa comum. Isso não existe. É algo criado por pessoas egoístas. Um egoísta precisa criar coisas comuns. Essa é a única forma através da qual seu ego pode existir. Nenhum ser humano é comum, pois cada um de nós é sempre absolutamente único. Cada ser humano é criado por Deus. Como, então, poderia ser comum? Deus nunca cria nada comum. Tudo em sua criação é raro. Cada indivíduo é tão único que nunca se repetirá. Você nunca foi antes, nunca será depois. Não é possível encontrar ninguém exatamente igual a você. Ainda assim, a meditação seria para místicos? É verdade. Trata-se de algo para místicos, mas nós já nascemos místicos, pois cada um de nós carrega consigo um grande mistério que precisa ser compreendido. Cada um de nós possui um grande potencial que precisa ser desenvolvido. Todos nascem com um futuro, todos têm esperança. Qual o sentido, então, quando se fala em ser um místico? Um místico é alguém que está tentando desvendar os mistérios da vida, que está se movendo rumo ao desconhecido, que está explorando novos territórios, cuja vida é de exploração, de aventuras. E é assim que começa a vida de toda criança. Com admiração, assombro, com muitas perguntas em seu coração. Cada criança é um místico. Mais tarde, em algum momento dentro do suposto processo de crescimento, você perde o contato com sua possibilidade interna de ser místico e torna-se negociante ou balconista, ou cobrador ou padre. Você se torna outra coisa e começa a pensar que você é esta outra coisa. E quando realmente acreditar nisso, então assim será de fato. Estou me esforçando aqui para destruir suas noções errôneas sobre si mesmo e para liberar o misticismo que há em você. Meditação é um caminho para liberar o misticismo e serve para qualquer um, sem exceção. A meditação é para místicos. Por que, então, você propõe sua prática para pessoas comuns e para os filhos dessas pessoas? Ninguém é comum. E as crianças são as mais capazes de aprender, são místicos naturais. E antes que sejam destruídos pela sociedade, antes que sejam destruídos por outras pessoas condicionadas, corrompidas, o melhor a fazer é ensinar a elas algumas coisas sobre meditação. Meditação não é um condicionamento, porque não é uma doutrina. Meditação significa não ter um credo. Se você educa uma criança para ser cristã, estará transmitindo uma doutrina para ela. Estará forçando-a a acreditar em coisas que parecem absurdas. Você precisa dizer à criança que Jesus nasceu de uma mãe virgem, isso se torna um preceito básico, e nesse momento você está destruindo a inteligência natural da criança. Se ela não acreditar em você, você ficará zangado e, sendo mais forte, poderá punir a criança. Se ela acreditar em você, estará indo contra a sua inteligência intrínseca. O que você diz parece absurdo para a criança, mas ela precisa concordar com você. E uma vez tendo concordado, começa a perder sua inteligência, começa a ficar mais burra. Se você ensinar uma criança a seguir os preceitos do islamismo, novamente você terá que lhe ensinar 1001 absurdos.
O mesmo ocorre com o hinduísmo e todos os outros tipos de crenças, dogmas. Mas se você ensinar uma criança a meditar, não será uma doutrinação. Você não diz que ela precisa acreditar em nada, está apenas convidando-a para uma experiência de não pensamento. O não pensamento não é uma doutrina, é uma experiência. As crianças acabaram de vir do outro mundo, estavam próximas a Deus. Ainda lembram algo desse mistério, não esqueceram completamente. Em algum momento irão esquecer, mas ainda tem a fragrância a seu redor. É por isso que todas as crianças parecem tão belas, tão graciosas. Você já viu alguma criança feia? Mais tarde, na vida, é difícil encontrar pessoas belas. O que acontece com essa beleza? Como ela desaparece? Que calamidade aconteceu durante o processo de crescimento que torna as pessoas feias? Elas começam a perder sua graciosidade no dia em que começam a perder a sua inteligência. Começam a perder seu ritmo natural, sua elegância natural e começam a aprender comportamentos plastificados. Não podem mais rir, chorar ou dançar espontaneamente. São forçadas para dentro de uma gaiola, uma camisa de força. São aprisionadas. As correntes que as prendem são sutis e não muito fáceis de perceber. São correntes feitas de pensamento, cristianismo, hinduísmo, islamismo. As crianças foram acorrentadas, mas não podem ver as correntes, então não podem lidar com elas. E sofrerão durante toda a sua vida. É uma prisão e tanto. Não é como colocar uma pessoa na cadeia, mas sim criar uma cadeia ao redor da pessoa. Aonde quer que ela vá, a cadeia estará junto. Ela pode ir até o Himalaia, sentar-se em uma caverna. Ainda assim será um hindu, um cristão, e continuará com seus pensamentos. A meditação é uma forma de se aprofundar em si mesmo, até o ponto em que não há mais pensamentos. Por isso, não é uma doutrinação. Na verdade, não está ensinando nada a você, apenas está tornando você mais alerta para a sua própria capacidade interna de ser sem pensar, de ser longe da mente. E o melhor momento é quando a criança ainda não foi corrompida. Quando uma criança nasce, ela não tem uma mente, não há tagarelice dentro dela. Leva de 3 a 4 anos para que a mente, que é apenas um biocomputador, comece a funcionar. A mente precisa ser alimentada com informações. É por isso que, se você tentar voltar no tempo através da memória, irá parar em algum momento em torno dos 3 ou 4 anos. Antes disso, está tudo em branco. Você estava lá, com certeza, e várias coisas aconteceram. Vários incidentes, mas aparentemente os registros não foram gravados na memória, por isso você não pode se lembrar. A partir dos 3 ou 4 anos, contudo, as coisas começam a ficar mais claras. A mente obtém seus dados dos pais, da escola, de outras crianças, de vizinhos, de parentes, da sociedade como um todo. Há fontes em toda parte a seu redor. E você já deve ter visto crianças pequenas, quando começam a falar, repetindo várias vezes a mesma palavra. Quanta felicidade! Um novo mecanismo começou a funcionar dentro delas. Quando elas puderem formular frases, irão fazê-lo com grande alegria também, repetindo-as várias vezes. Quando começarem a fazer perguntas, farão perguntas sobre tudo e mais um pouco. Note que elas não estão interessadas em suas respostas. Observe uma criança fazendo perguntas. Ela está apenas se divertindo com o fato de poder fazer perguntas. Uma nova faculdade veio à tona dentro dela. É assim que a coleção começa. Depois a criança aprenderá a ler e haverá mais palavras.
E, em nossa sociedade, o silêncio não traz recompensas. As palavras pagam, por isso, quanto mais articulado você for, mais você irá ganhar. Quem são seus líderes? Quem são seus políticos? Quem são seus professores? Quem são seus padres, teólogos, filósofos? Condensados em uma única coisa, são pessoas muito articuladas. Sabem como usar as palavras de forma significativa, pungente, consistente, de forma que possam impressionar as pessoas. Poucas vezes se fala a respeito do fato de nossa sociedade ser dominada por pessoas verbalmente articuladas. Algumas delas talvez não saibam nada. Podem não ser sábias, podem não ser nem mesmo inteligentes, mas certamente sabem brincar com as palavras. É um jogo, e elas aprenderam a jogá-lo. O pagamento é feito de várias formas, com respeito, dinheiro ou poder. Todos tentam seguir o mesmo caminho, e a mente fica cheia de palavras e pensamentos. Você pode ligar ou desligar seu computador, mas não pode desligar sua mente. Não há um botão para isso. Não há qualquer referência de que Deus, ao criar o mundo, ao criar o homem, tenha feito um botão para a mente de forma que fosse possível desligá-la. Sem botão, portanto, ela permanece ativa do nascimento até a morte. Algumas pessoas que compreendem o funcionamento dos computadores e da mente humana defendem uma tese muito estranha. Elas especulam que, se pudéssemos remover o cérebro de dentro da caixa craniana e mantê-lo vivo mecanicamente, ele continuaria tagarelando da mesma forma. O cérebro não se importaria com o fato de não estar mais conectado à pessoa que sofria com ele. Mesmo conectado a uma máquina, ainda sonharia, imaginaria, sentiria medo, faria projetos, teria esperanças, tentaria ser isso ou aquilo. E não teria a menor noção de que já não poderia fazer nada, pois a pessoa a qual ele estava ligado não estava mais lá. Na comunidade científica, há quem considere um grande desperdício que a mente de um homem como Albert Einstein morra com ele. Se fosse possível implantar esse cérebro em outra pessoa, ela continuaria pensando a respeito da teoria da relatividade. E quem recebesse esse novo cérebro acordaria com os novos pensamentos e a nova tagarelice sem suspeitar do que aconteceu. Essa tagarelice é nossa educação e basicamente está errada, porque ensina a você apenas metade do processo, como usar a mente. Não lhe ensina uma forma de pará-la a fim de que você possa relaxar, pois, mesmo quando você está dormindo, ela continua ativa. A mente não dorme. Trabalha durante 70, 80 anos continuamente. O que estou tentando deixar claro é que, se pudermos nos educar, então há uma saída. Chama-se meditação. É possível colocar um botão na mente e desligá-la quando não é necessária. Isso ajuda de duas formas. Irá lhe trazer uma paz e um silêncio que você nunca conheceu antes, e irá lhe dar um conhecimento sobre si mesmo que, devido à tagarelice da mente, nunca foi possível atingir. Ela sempre o manteve ocupado. Além disso, trará repouso à própria mente. E se pudermos dar descanso à mente, ela poderá fazer as coisas de forma mais eficiente, mais inteligente. Você sai ganhando dos dois lados, tanto do lado da mente quanto do lado do ser. Basta aprender a fazer a mente parar, a dizer a ela que basta, é hora de ela dormir enquanto você permanece acordado. Use a mente apenas quando necessário
e ela estará sempre fresca, jovem, cheia de energia. Tudo que você disser será algo mais do que palavras vazias. Estará cheio de vida, de autoridade, de verdade, sinceridade e terá grande sentido. Talvez você use exatamente as mesmas palavras, mas a mente terá adquirido tanto poder ao descansar que cada palavra se tornará fogo e terá poder. Aquilo que conhecemos como carisma é simplesmente uma mente que sabe relaxar e coletar energia. Por isso, quando ela fala, é poesia pura, é divino. Quando fala, não é necessário fornecer evidências ou demonstrar a lógica. Apenas sua própria energia é suficiente para influenciar as pessoas. Talvez, pela primeira vez, eu esteja dizendo a você o que é o carisma, porque sei por experiência própria. Uma mente que trabalha dia e noite acaba se tornando fraca e sem brilho. Na melhor das hipóteses, consegue ser utilitária. Você vai comprar vegetais, isso é útil, mas não há poder nessa mente cansada para nada além disso. Sendo assim, milhões de pessoas que poderiam ser carismáticas continuam pobres, banais, sem qualquer autoridade ou poder. Se for assim, e eu afirmo que de fato é, colocar a mente em silêncio e usá-la apenas quando necessário, então ela estará presente com uma enorme força. Terá reunido tanta energia que cada palavra proferida irá diretamente para seu coração. As pessoas pensam que as mentes das personalidades carismáticas são hipnóticas, mas não é verdade. O que elas têm é um poder, um frescor. Para elas, é sempre primavera. Essa é a parte que diz respeito à mente. No que diz respeito ao ser, o silêncio abre um novo universo de eternidade, de imortalidade, de tudo aquilo que você pode pensar como sendo uma bênção, uma graça. Por isso é que insisto em dizer que a meditação é a religião essencial, a única religião. Nada mais é necessário. Todo o resto consiste em rituais que não são essenciais. A meditação é a essência pura. Não é possível remover nada dela. Ela lhe traz o melhor dos dois mundos. Ela lhe dá o outro mundo, o divino, e lhe dá também este mundo terreno. Através da meditação, você não é mais pobre. Tem uma riqueza enorme, que não é feita de dinheiro. Há muitos tipos de riqueza, e o homem que é rico por causa do dinheiro está no ponto mais baixo da escala, se falamos em termos das categorias de riqueza. Deixe-me colocar as coisas dessa forma. Um milionário é o mais pobre dos homens ricos. Quando observado do ponto de vista dos pobres, ele é o mais rico dos homens pobres. Mas quando observado do ponto de vista de um artista criativo, de um dançarino, de um músico, de um cientista, ele é o mais pobre dos homens ricos. E no que diz respeito ao mundo dos iluminados, ele nem mesmo pode ser chamado de rico. A meditação, no final das contas, irá torná-lo rico, de forma absoluta, ao lhe dar o mundo de seu ser interior, e também rico, de forma relativa, pois irá libertar os poderes da mente para qualquer talento que você possa ter. Minha própria experiência mostra que todos nasceram com algum dom e, a menos que esse talento seja vivenciado ao máximo, algo ficará faltando nessa vida. A pessoa continuará sentindo que, de alguma forma, algo que deveria estar presente não está. Dê um descanso à sua mente. Ela precisa disso. E é tão simples. Basta colocar-se de fora, tornar-se uma testemunha. Lentamente,
aos poucos, a mente aprenderá a ficar em silêncio. Uma vez que a mente tenha aprendido que o silêncio a torna mais forte, suas palavras não mais serão meras palavras. Terão um valor, uma riqueza e uma qualidade que nunca antes tiveram. Serão diretas como uma flecha, ultrapassarão as barreiras da lógica e irão direto ao coração. Nesse momento, a mente será uma boa serva, com enorme poder nas mãos do silêncio. Nesse momento, o ser será o mestre, e o mestre poderá usar a mente quando for necessária e desligá-la quando não for. Aprendendo a silenciar a mente. Osho.